Boa tarde. Estou aqui para gravar um segundo vídeo. Eu liguei meu notebook, aí quando eu abri o Chrome tinha um monte de aba aberta, que eu sempre deixo dezenas de abas. E aí eu decidi, eu estava vendo meus e-mails, decidi ver aquela notícia do Duolingo, falei, estou com vontade de gravar. Começando o mês novo, a gente se reanima, né? Hoje é feriado. E aí achei uma aba do Sakana AI, né? Sakana é peixe em japonês, mas pode ser que tenha algum significado profundo da filosofia e da cultura deles que eu não conheça. Então eu vou começar esse vídeo dizendo: vocês gostam de jogar jogo de cartas ou xadrez? Porque se você está jogando um jogo de cartas, você sabe que pode ser um poker, um 21, um truco, que a sua jogada depende do que o seu adversário, o seu oponente tem na mão, né? Então não basta só as cartas que você tem na mão, você tem que saber as cartas que o oponente tem na mão. E eu costumo dizer, como analogia, com a inteligência artificial a mesma coisa. Porque eu ouço as pessoas dizendo, assim, com muita certeza, muita confiança, não, não vai afetar, não vai acontecer nada, mas eu não acho que elas estão tão bem informadas assim. Que como eu tenho mais tempo livre no momento, eu tenho me informado muito sobre IA e a gente vê as coisas assim, que nem esse do Sakana AI, que um amigo mandou num grupo. Mas já tinha visto antes também, né? E agora eu vou me aprofundar um pouco porque às vezes a gente não quer testar todas as ferramentas, o que importa é a ideia. Eu vou explicar para vocês qual que é a ideia que importa aqui. Aqui ele está falando que a ideia é de um cientista IA. AI, né? IA em português ou AI em inglês. Então, que a gente está indo em torno desse objetivo aqui, que você tenha descobertas científicas de fins abertos, então sobre qualquer tópico assim que ele vai descobrir, você não está guiando ele necessariamente para trabalhar só com uma coisa específica, né? Ele tem uma certa autonomia e é automatizado. E por que que isso é importante? Porque os maiores críticos da IA, eles falam o seguinte: ó, a IA é só um papagaio, ela só repete o que ela vê e ela não sabe o que está fazendo. Mas existe um certo grupo de pessoas que percebeu o seguinte: como a IA foi treinada, quando eu falo IA, estou querendo dizer os LLMs, tá? Os Large Language Models. Como os modelos de linguagem foram treinados com uma quantidade de dados enorme, e aquela rede neural que foi construída, ela tem relações que nós ainda não enxergamos. Então, assim, não precisa ser necessariamente uma coisa super nova, no sentido de que nunca nenhum humano pensou nisso, mas que ele consiga capturar, assim, um humano pensou numa uma ideia num lugar, tipo um remédio, uma planta, aí o outro fez uma pesquisa parecida. A relação, então, para quem vem da área da computação, conhece a teoria dos grafos, a aresta dos grafos, a conexão, a relação entre os componentes, ela ali, ela esconde esse novo conhecimento. Então, ela não precisa, a IA não precisa ter uma alma, ela não precisa ter uma consciência, ou uma super inteligência para fazer uma descoberta. Só o fato dela ter uma base de dados enorme, maior que qualquer cérebro humano pode ter, ela já consegue isso. Porque pense num ser humano comum. Ele tem ali, vamos supor que a criança tem umas 15 horas por dia ali de aprendizado, está sempre aprendendo coisas novas e lendo livros, que a gente lê uma parte, mas vai chegando na adolescência adulta, a gente vai diminuindo o tempo que a gente tem para adquirir novos conhecimentos. Um adulto, geralmente, às vezes, ele não consegue ler 12 livros por ano, né? Então, você consegue medir o tempo de aprendizado de um único ser humano em milhares de horas, assim, né? Não vai ter muitas horas, tanto que costuma se dizer, para você ter maestria numa coisa, você tem que ter 10 mil horas de prática deliberada. Então são poucas horas, porque quando você pega uma GPU em paralelo, o computador ele pode simular ali milhares de anos, milhões de anos. Não tem como comparar o conhecimento que um ser humano consegue produzir com o do computador. Então a gente fala que vai ter duas fases. Vai ter uma primeira fase que o computador vai passar o conhecimento de um único humano, já passou do humano médio, mas vai passar do humano mais habilidoso, e vai ter uma outra fase que ele vai passar o conhecimento de toda a humanidade. Então, se você juntar os nossos 8 bilhões de pessoas vivas, mais os que já morreram, o conhecimento deixado, a IA vai ser capaz de superar esse conhecimento, ter igual ou mais, né? E como eu falei, um dos caminhos mais fáceis para isso é trabalhar nas relações entre os conhecimentos existentes.
E aí pode ser que chegue um momento que ela desenvolva um tipo de consciência artificial, que ela vive, ela tem uma mente artificial e ela consiga proceder de outra forma. Mas aí já vai para mais especulação que as pessoas não gostam, então vamos nos focar no mais concreto. Então, assim, essa pesquisa, por que que eu digo que isso é importante? Veja aqui quantos nomes tem nisso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Claro que tem outros laboratórios fazendo em paralelo. Então, vamos supor assim, aqui tem seis pessoas trabalhando nisso. Mas vamos supor que se você pegar das universidades mais conceituadas, você chega num número de 500 pessoas, ou 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não importa. O que importa é onde o ser humano põe o foco. Se você tem, vamos, vamos colocar 1.000 pessoas trabalhando nesse tópico. Mas quando as pessoas percebam que isso é diferente, o governo abre um fundo de pesquisa, a iniciativa privada também e os pesquisadores amadores. E você consegue subir esse número de pesquisadores, estou dizendo assim, para a área do cientista de IA, tá? Que é você ter novas descobertas, não fazer só uma IA secretária eletrônica que atende ligação. Você consegue subir esse número para 5.000 pesquisadores, 10.000 pesquisadores. Então, imagine os resultados. Então, se só. Eu até esqueci quantos tinham. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, se só seis fizeram isso, imagine se você aumentar os esforços. É igual o projeto Manhattan para a bomba atômica e a corrida espacial. São bons exemplos de quando você reúne pessoas inteligentes, você dá os recursos e você dá. Você tem essa vontade, né? Dá o recurso financeiro e o recurso de laboratório, assim, os resultados acontecem, né? E aqui no caso a gente está tendo um resultado misto, porque você consegue, as pessoas já estão usando a IA para produzir artigos, que eles vão dizer aqui, ó, que eles produziram artigos com três artigos que eles fizeram na área de machine learning. Então você faz artigos com a IA para melhorar a IA. Mais ou menos US$ 15 o custo de um paper. Isso daqui deve dar 1 ou 2 horas de um salário mínimo no americano, assim. Então é muito barato. Dá, tipo, talvez seja um dia de trabalho aqui no Brasil, uma pessoa que ganha um salário mínimo, esses US$ 15. Para o resultado, tem até, eles fizeram um revisor automatizado, que, segundo a pesquisa deles, atingiu um resultado que até excedeu o limite de um ser humano, né, de um juiz humano. Então, eu não sei se eu vou ler aqui o artigo inteiro, né? Isso aqui não é um artigo, desculpa, o abstract, né? Só o resumo, porque eu quero mostrar para vocês o repositório do GitHub deles, que estava guardado na minha máquina, e porque realmente eu tenho feito minhas pesquisas pessoais em torno desse assunto, de você ter uma IA autônoma, então tanto que eu estava muito interessado quando saiu o Humanos AI, né, os Deep Research, e só vou comentar por cima, não vou executar o código, mas o porquê que isso é importante, né? Que nem falei, de você produzir novo conhecimento e não necessariamente você precisa achar que ela tem consciência nem nada. É só aquele monte de dado que está na base delas que ela consegue achar conexões que não foram visualizadas, né? Aí aqui eles estão dando a motivação, né? Que um dos grandes desafios da área de inteligência artificial é você desenvolver agentes capazes de conduzir pesquisa científica e descobrir novo conhecimento. Então aqui está a chave, né? Então, o que é isso? É tudo. É você achar uma dieta boa, a melhor forma de você malhar na academia, o melhor horário para dormir, a cura do câncer, ou coisas mais simples de se fazer experimentar, como um novo algoritmo, uma nova forma de passar mensagens, uma linguagem de programador, um sistema operacional, uma nova forma de você construir um modelo de linguagem que são coisas que não vai envolver você fazer experimentos com seres humanos e você ter pesquisas qualitativas, né? Inclusive teve um vídeo que eu gravei, né, que é aquele do Mechanical Turk, que eu falo mais sobre pesquisas na área de humanas, que você precisa ter esse conhecimento refinado. Aqui eu estou dizendo mais pesquisa pode ser de exatas, pode ser descobrir um teorema, uma fórmula nova, você trabalhar com simulações, assim, sabe? Mas que são impactantes. Porque, como eu falei, há outro tipo de pesquisa envolve a interação humana. Aí quando eles falam os modelos de frontier models, modelos de fronteira, tá falando tipo GPT-4o, O3, é que isso daqui já é antigo, né? Apesar de estar sempre sendo atualizado, mas já começou, tem quase um ano esse projeto, ó, 9 meses aqui.
Aí ele fala que ele tem sido usado para ajudar os seres humanos, né? Para fazer um brainstorming, né? Ou até escrever código, que é o nosso foco aqui como programador, porque eles perceberam que automatizar a programação seria um passo fácil, que você não gasta muito e tem muito resultado na área de IA, tá? Só que geralmente tem que ter uma supervisão extensiva do ser humano no processo, ou ela só consegue fazer algumas tarefas. Então eles aqui propuseram a criação de um cientista de IA, que ele é totalmente automático na descoberta científica, e ele aqui Enable Foundation Models, né? Então permite que os modelos de fundação, os LLMs, façam pesquisas de forma autônoma. O que ele está dizendo aqui é um agente de IA, tá? Aí ele aqui dão tudo o que eles têm de dados da pesquisa deles, né? Pro artigo que eles fizeram, que é esse paper aqui. E deixa eu ver se eu consigo abrir o paper em si, porque só mostrei o abstract, né? Tem 186 páginas. Então, assim, teria que olhar com muitos dados. E a gente vai na parte assim, só confia, né? Por que que eu digo isso do só confia? Que você tem que confiar desconfiando. É que se isso daqui fosse uma mentira, um lixo, não valesse nada, os abutres já teriam se aproveitado, porque as pessoas adoram debunk, né? Tipo, você pega uma notícia que alguém publica, aí o cara fala assim, isso aqui é falso, e fala mal da pessoa. É a coisa que mais dá audiência hoje em dia, é fazendo debunk. Então, se isso daqui não prestasse, já teria aparecido na mídia, ó, sacanagem, ai, é uma farsa. O que que é mais fácil para as pessoas fazerem? Ignorar, né? Então, é aquela coisa que o Gandhi dizia, né? Primeiro eles te ignoram, depois eles te combatem e depois você vence eles. Toda ideia que surge nova passa por esse processo, né? Você fala, não, isso não é sério, não vai lugar nenhum, é só um brinquedo. Opa, não, isso é perigoso, vai destruir a sociedade, a gente tem que controlar. E depois, quando você vê, tá tudo integrado, né? Aí, enfim, eu não estou interessado no paper em si, como eu falei assim, eu estou interessado que as pessoas estão interessadas nessa atividade aqui, porque é isso que importa, é isso que vai impactar muito a sociedade. Porque imagina assim, você usa a IA LLM para coisas só normais. Então você acabou com os call centers, você tira todo o pessoal do call center, ficou tudo automatizado. Você acabou com o balconista, vendedor de passagem, essas coisas assim, que é aquela pessoa que você dá um dinheiro, ela te dá um troco, ela te dá uma informação. Você tira todos os empregos mais simples. Aí depois vai ter o miolo, assim, né? Que é os empregos que as pessoas acham que estão protegidos para sempre. É o contador, o advogado, o médico, o trabalho de escritório, assim, que às vezes exige ter um conhecimento maior, uma inteligência maior, assim, e um trabalho de longo prazo. E então, nesse passo aqui, porque chega num ponto que você vai tirar o emprego de todo mundo. Eu tava vendo tem um país pequeno, acho que deve ser lá para aqueles lá da Arábia Saudita. Eles estão fazendo uma IA, uma LLM, para fazer leis e analisar leis e ver se a lei tem sentido. Então vai tirar emprego de deputado, de senador, de juiz. É só uma questão de tempo, né? Que as pessoas perceberem que a IA vai estar fazendo melhor que o ser humano e por uma consequência natural ela vai entrar nesse processo. Não tem como fugir, né? Porque as pessoas vão se rebelar, elas vão pedir isso. Para quem gosta de Duna, assim, é como se o ser humano tivesse, ele vai ser escravizado lá pela IA e vai gastar milênios para se livrar, né? Mas enfim, só quero ver aqui por cima os conceitos, né? Então você tem que instalar o LaTeX, né? Porque ele vai gerar um arquivo. Então é uma IA feita para gerar arquivo. Porque quando você está na academia, você fez lá, academia não de ginástica, tá? Tô falando das universidades. Você faz a graduação, a pós-graduação, para você aprender a pesquisar. Aí no doutorado você vai ter que expandir a fronteira do conhecimento, tá? Você vai ter que fazer uma descoberta que ninguém fez. E aí você publica os seus artigos e tal. Aí vai ser peer-reviewed, né? As pessoas vão revisar. Se for uma coisa que eles aceitarem, porque não quer dizer que você está errado. É igual aconteceu com Einstein. Ele escreveu um artigo, acho que tem um livro que chama assim, 100 cientistas refutando a teoria de Einstein. Os 100 estavam errados, né? Mas é um processo cheio de corrupção. A gente sabe que é um sistema corrupto, né? Por isso que eu sou a favor que a IA venha substituí-lo, porque você depende da boa vontade do peer reviewer, né? Que ele pode aprovar uma coisa que é falsa e pode recusar uma coisa que é verdadeira, né?
Então, o processo científico é isso, é você fazer uma hipótese, testar e ver. Mas a gente sabe que a parte humana, ela envolve muita corrupção, que teve até um pessoal que clonava animais lá, e depois descobriram que metade daquelas clonagens era falsa, tal, né? Então, a ciência, ela tem uma atitude de se corrigir, porque você pode pegar uma pesquisa, se você não conseguir reproduzir e provar que uma coisa é falsa, você consegue consertar aquilo lá. Não estou dizendo que ela é ruim. O ruim é o ser humano. É igual o consumo de ovos, né? Eles por décadas falavam assim, não, o ovo é ruim por causa do colesterol. E as pessoas paravam de consumir ovos e hoje descobriram que não é assim. Ou mesmo a indústria do tabaco. O tabaco faz muito mal, eles sabiam disso, mas eles seguraram, falaram, não publica a pesquisa que faz mal. Seguraram por décadas e muitas pessoas morreram de câncer. E a mesma coisa também com o açúcar refinado. Então a gente sabe, não dá para ser ingênuo. Com certeza tem coisas ruins em todos os lugares, na política, na religião e na ciência, e a gente tem que ser sincero. E é por isso que a gente tem que procurar alternativas. E a IA é uma alternativa, porque ela mesma pode fazer pesquisas para ver se uma pesquisa científica ela tem valor, assim, e ela pode achar incoerências, erros. Apesar que é mais difícil quando você lida com testes com humanos, tá? Porque aí como você vai provar que aquela pesquisa foi verdadeira ou falsa? Porque alguém pode fingir, não, testei em 1.000 humanos e deu certo. Como que a IA? A IA teria que ir lá fazer um exame de sangue nos seres humanos e tal. Mas esse é um outro detalhe, né? Então, o que ele está dizendo é que ele só roda no GPU com CUDA, e aí você tem que ter o LaTeX, e aí você pode usar vários modelos, OpenAI, Anthropic, ou até com outros provedores como o da Bedrock, que é o que eles chamam aqui de... Ele não está usando o nome, mas o que acontece? Se você for usar o Cloud pela Anthropic, você vai bater no limite. Opa, 40 mil tokens por minuto, e ele vai travar. Mas quando você pega um outro provider, tipo Google Vertex ou Bedrock, você tem mais tokens por minuto, né? O preço não sei se é igual, pode ser até mais barato, porque é uma outra infraestrutura, eles estão rodando na rede deles. Dá para rodar com DeepSeek. Aí aqui chega a nossa parte mais interessante, ó. Então eu falo assim, se eu quero fazer pesquisa, o que que eu preciso? Aí tá dizendo, opa, ó, eu tô lendo pela primeira vez com vocês aqui a descrição, tá? Semantic Scholar API Key. Então, assim, provavelmente para acessar os papers, ó. Deve ser um site que tem a literatura científica ali, ó, para você fazer as citações e tal. Aí, OpenAlex API. Então, outra fonte literária, né? Eu também não conhecia. Então, você tem que ter uma fonte literária, né? Tem que procurar em algum lugar, no Archive, no Google Scholar, para ele poder produzir conhecimento. Aí tem os templates das pesquisas. Que nem falei, isso daqui é detalhe, não interessa tanto, assim. O que interessa é que tem gente pesquisando isso. E como eles estão pesquisando e publicaram, mais pessoas vão se interessar. E com mais pessoas se interessando, você tem mais resultados. Como eu falei, até hoje tem o Deep Research, tem o Manus, tem o GenSpark. Então, se não fosse sério, ninguém ia estar tentando fazer isso. Como tem muitas pessoas tentando fazer, tá? Tem a Perplexity, que é avaliada em 18 bilhões. E então é uma coisa séria. Por que eu tô querendo dizer isso? É igual eu disse, é um jogo de cartas. Então, assim, você tem que saber as cartas do adversário. Então, não basta dizer assim, isso é bobagem, ninguém vai fazer isso, ninguém tá fazendo. Se você não conhece as cartas, se você começa a entender as cartas do jogo, é igual saiu uma notícia ontem, anteontem, Microsoft dizendo, estima-se que 30% do nosso código produzido é feito por IA. E o Google disse a mesma coisa. Aí você vem dizer que isso não vai afetar emprego, que não vai gerar desemprego, não vai afetar as pessoas. Se hoje é 30%, com os modelos que as pessoas, os céticos dizem que é lixo, imagina se o modelo melhorar uma, duas vezes. Aí você tem 60%, 90% do código produzido por IA. Opa! Então, assim, conheça as cartas do jogo. Não adianta blefar, porque as pessoas blefam. Elas falam, não, isso não é importante, isso não é verdade. E isso é um jeito de jogar, né? O blefe é um jeito de jogar. Então, aqui eu tô mostrando para vocês um pouco das cartas do jogo. Eu falo, não é bem assim, gente. É só que as pessoas não perceberam que a informação demora para propagar, tá? Mas quando as pessoas forem percebendo que esse um dos trabalhos que eu estou fazendo, é divulgar o que está acontecendo. Então, as pessoas percebendo o que está acontecendo, a gente fica mais fácil de agir.
Porque se em algum momento houver evidências de que a IA é só um scan, não vai levar a nada e tudo, eu vou vir aqui publicar, falar, não, eu estava errado, isso daqui não vai para frente, era só uma ilusão, vão recontratar as pessoas e o mundo vai voltar a ser o que era antes. Só que eu não acredito nisso, porque se antes a Nvidia tinha o monopólio dos chips, agora a Huawei também tem chips de potência equivalente, né? Você tem mais um player no mercado. Tem empresas que querem destravar essa tecnologia do CUDA, que nem está dizendo aqui, só roda no CUDA, que é muito caro você achar as placas, comprar. Mas daqui a pouco você vai poder rodar em qualquer placa, na AMD, na Huawei. Você não vai ficar dependendo do PyTorch, porque isso, o nome diz aqui, é gargalo. Você só tem um gargalo, você tem, depende de ter essa GPU, essa ferramenta. Só que a gente sabe que o que acontece? As pessoas vão pegar e investir tempo e dinheiro. O próprio DeepSeek, ele não usa CUDA. Eles têm a tecnologia própria deles, né? E aí, então, aqui dá para usar até o Llama, mas ele recomenda que você use modelos bons, né? Se usar um modelo mais fraco, o resultado é mais fraco. E aí ele tem os templates. Então pode ser que em algum momento eu queira tentar fazer uma pesquisa só para experimentar, né? Às vezes gastar ali uns US$ 5, pegar um DeepSeek. E, e o que talvez que me interesse mais é a forma que ele compila as informações, porque eu estou interessado em workflows de agentes de IA que trabalham no longo prazo. Por quê? Se você querer fazer uma pesquisa, você vai ser limitado pela janela de contexto, pelo número de tokens por minuto, e querer terminar em pouco tempo, é pouco. Até porque o ideal é você ter um pouquinho de intervenção humana para você checar se não tem erro se propagando, né? Mas como aqui eles estavam fazendo teste com a área de machine learning, é mais fácil para eles simularem, encontrarem resultados. Porque geralmente você faz a meta-análise, você pega, faz um artigo que está analisando dezenas de artigos e você vai comparar o desempenho. Então, é um tipo de pesquisa que você consegue encontrar as relações ocultas, mas você não está fazendo a pesquisa igual o Einstein, né? Descobriu uma fórmula que mudou a visão de mundo da humanidade. Enfim, então, acho que era sobre isso que eu queria falar, né? Porque que nem eu falo para as pessoas, é um jogo dentro do jogo, meta-análise. Então, isso daqui, se for uma coisa que é brincadeira, não presta, logo vai ter um youtuber falando que isso aqui é falso, que estão tomando dinheiro, estão tomando tempo, que é só um golpe, as ações das empresas vão cair e tudo vai acabar. Mas se for verdadeiro, o impacto é muito grande. Como eu falei, se começa pequeno, com 6 pessoas, daqui a pouco tem 500, tem 1.000. E a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo, porque, como eu sempre digo, se você quiser viver igual um avestruz, colocar a cabeça embaixo da areia, não é uma coisa mais sábia, né? O ideal é você analisar para você poder se preparar. Então é isso, muito obrigado pela audiência. Quem quiser se inscreva no canal, veja outros vídeos, porque esse não é o primeiro nem o último vídeo que eu faço explicando essas coisas, né? Então você pode se aproveitar que eu estou publicando, é de graça, é informação grátis, e para você se preparar para as mudanças que vão vir, uma taxa muito rápida, né? Um ótimo feriado a todos.